Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar esse tema aqui, que eu falo o seguinte: o confronto. Os partidos políticos que se dizem hoje de esquerda, como o PSOL, o PSB, o PCdoB, o PDT e alguns outros aí que se intitulam de esquerda, que na verdade é uma grande farsa, né? Os mesmos partidos votaram a favor da Lava Jato quando votaram contra a PEC 5, projeto este da Câmara dos Deputados, que limitava os abusos praticados por procuradores do Ministério Público. Os 3 deputados que estão quase todos os dias na mídia, como Freixo, o Marcelo Freixo, o Glauber Braga, o Alessandro Molon, né? E outros também desses mesmos partidos se intitulados de esquerda, são os 3 maiores representantes desta farsa que se dizem de esquerda. Se aliaram a Globo e a grupos e associações de classes que representam estes procuradores e a toda a burguesia que são beneficiados por esses procuradores, e não são punidos pelos mesmos procuradores, e que vem assaltando o país para a desgraça de 95% da população. Todos estes representantes do banditismo do país, que são de fato os maiores e verdadeiros bandidos, que tratam toda a sociedade com o maior desprezo possível. Basta ver a miséria que o povo vive hoje realmente. Isto mostra o mau caráter e a traição que estes deputados, aliando-se a outros iguais a eles, fizeram com toda a sociedade que é direita e honesta, principalmente aos seus eleitores que confiaram seu voto e por causa deles ganharam um atestado de idiota. O fato é que, queiramos acreditar ou não, Lula não terá vida fácil para ser eleito com estes partidos ditos de esquerda, já que são um bando de traidores. Até dentro do próprio PT, temos também pelo menos 40% dos seus membros são de direita, mas que se dizem e se disfarçam de esquerda para se autopromoverem dentro da política. Temos governadores que se dizem de esquerda, que estão agindo exatamente como Bolsonaro, ou seja, fazendo exatamente as mesmas reformas que faz Bolsonaro e também privatizando os serviços e patrimônio do Estado. Durante todas as movimentações sociais em que ocorreram neste país este ano, em que o partido
PCO, Partido da Causa Operária, esteve presente, sempre mostrou que o PSOL, o PSB, PCdoB e outros sempre mostravam-se contrários ou tinham atitudes de direita contra estas movimentações do Partido da Causa Operária. O Lula hoje procure criar um novo partido para poder superar todas estas dificuldades, ou será traído por eles. Lula hoje tem sido rejeitado e combatido pelas classes dominantes deste país. E a Globo, a Folha, o UOL, a Band, a Veja e outros de pensamentos iguais a eles, todos pensando da mesma maneira, são os seus fiéis representantes, são os porta-vozes para não deixar que Lula venha ganhar estas eleições. Lula terá, na verdade, que partir para o confronto com todos eles, para que toda a sociedade possa ver quem são de fato os seus verdadeiros inimigos. A sociedade, neste momento, vive um grande dilema. É um estado de maior confusão e opressão, humilhação e violência em todos os sentidos. A população no Brasil hoje está vivendo num país de desemprego, miséria e morte, ou sendo um verdadeiro inferno, que com essas classes dominantes que destroem o futuro do povo e do país e mantém a população e matam a população com grande deboche e perversidade. E todas estas classes ricas e poderosas que estão assaltando as riquezas públicas que são do povo e não delas, das classes dominantes, que por sua vez dominam também o Estado, com o controle de todos os poderes, como o executivo, representado por esse que se diz presidente, esse merda que está aí, Bolsonaro, pelo legislativo, Câmara e Senado, um covil de ladrões e bandidos que estão ajudando ele, Bolsonaro, a assaltar o país, e o judiciário, que ratifica todos esses atos bandidos que é contra o país e a nação. E as próprias Forças Armadas, que são os verdadeiros capangas de tudo que acontece no país, intimidando a população com suas armas. É esse o papel hoje da covarde Forças Armadas. Oprime os fracos e defende os fortes. Não será com diálogo apenas que venceremos a esta guerra. Para começar, estes que dominam hoje o país não querem nenhum tipo de diálogo. É isso que tem que ficar claro. Eles agem com violência total sobre todos aqueles que não possuem nenhum tipo de poder nem armas. Eles agem não apenas contra os negros, os pobres, os índios, os mais fracos da sociedade,
mas sim a todos os que tentam impedir a sua ganância para assaltar todo o país. Eu sempre falei em muitos de meus vídeos que a democracia, de fato, nunca existiu. E no Brasil é pior do que se esperava, que sempre foi uma grande ilusão. O que temos de acreditar é que, de fato, vivemos no Brasil e no mundo uma terceira guerra, que não é mais nuclear, mas sim social. Os chamados bilionários ou endinheirados se julgam hoje donos do planeta. Chegam ao ponto de revelarem descaradamente em viva voz para todo mundo ver que possuem milhões ou bilhões em paraísos fiscais, inclusive fazendo parte de governos. Esse é o pior lado. E ainda gastam, alguns destes bilionários ainda gastam 20 milhões em viagem de 10 minutos para o espaço, que mostram com total atitude de psicopatas que possuem um desprezo pelos problemas que o mundo vem enfrentando hoje, ou a miséria que atinge hoje mais de 6 bilhões de pessoas. Estas pessoas é que são, de fato, ou seja, estes bilionários ou milionários, é que são de fato lixo da humanidade. Não servem para nada. Portanto, não deveriam ter vindo ao mundo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isto tudo é a consequência do maldito capitalismo, que depois de falido, e não é de agora, isto já tem mais de 60 anos, vem agora destruindo países e governos para poderem se apropriarem do Estado e, com isto, destruírem todos os serviços públicos feitos pelo Estado ao povo. E com isto feito, com a destruição do Estado, passam a eliminar as pessoas com as pandemias que eles mesmos criam. E aqui no Brasil, estes donos do dinheiro se julgam também donos do país. E com isto, querem roubar o resto do país para eles, assim como no restante do mundo. Os bilionários assaltam os países e roubam suas riquezas e eliminam os seus povos. Agora já arrumaram uma nova maneira de matar, que são através das pandemias que eles mesmos criam. Agora já é através de todas as mídias em que 80% delas pertencem a estes mesmos bilionários, que já ficam divulgando, estas mídias ficam divulgando, que outras epidemias virão. Ou seja, em verdade, já estão programando as pessoas e que outras epidemias virão e que tenhamos de nos acostumar. Quer dizer, já é uma maneira de nos convencer de que mais cedo ou mais tarde
iremos sermos todos mortos por pandemias. É uma forma já hoje de doutrinar as pessoas e lavagem cerebral em cima de um convencimento diabólico. É esta a desgraça que esses milionários ou bilionários fazem no mundo. Então eles, os bilionários, ou melhor, todos estes bilionários que não estão satisfeitos com as milhões de mortes que já aconteceram até agora, desde o início da pandemia, que no mundo todo já ocorreram mais de 8 milhões de pessoas. Mais de 8 milhões de pessoas já morreram. Só no Brasil já foram mais de 1 milhão de pessoas que morreram. E as nossas mídias mentirosas deste país só falam em 620 mil mortes para esconder uma realidade. Os bilionários em todo o mundo, eles querem matar bilhões de pessoas no mundo todo. Hoje, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. E eles querem que a população mundial seja reduzida a apenas 2 bilhões de pessoas. Ou seja, eles, os bilionários e o milionário, com o projeto deles, o que eles pretendem matar é 6 bilhões de pessoas. É para isto que estes bilionários querem os chamados paraísos fiscais em todo o mundo. Agora, inclusive no Brasil, quando o Estado de São Paulo está fazendo de tudo para se transformar no primeiro paraíso fiscal do Brasil, nós lembremos que, de fato, de que São Paulo quis se tornar independente do Brasil e que também todas as ideias podres e atrasadas e de processos de privatizações ou destruição do Estado, dos serviços públicos e outras ideias malditas saem do Estado de São Paulo. São de lá também dos paraísos fiscais, de onde o dinheiro sujo, roubado de governos, dos serviços públicos, do tráfico de drogas, do tráfico de armas e do tráfico de pessoas e outros tipos de crimes, é lá nesses paraísos fiscais que todos esses dinheiros são depositados. E o pior é que, com a autorização dos próprios governos, tanto dos países que recebem estes dinheiros sujos, como dos outros países que autorizam essa transferência do dinheiro para lá, para os paraísos fiscais. Estes países que recebem esse dinheiro ilegal são chamados de assaltantes do mundo. E os países que permitem que estes dinheiros sejam levados para lá, como exemplo aqui nosso, também o Brasil autoriza isso, são denominados assaltantes do povo e do país. Estes dinheiros saídos destes malditos paraísos fiscais é que financiam estas epidemias de mortes ou de outras atividades ilegais praticadas contra a humanidade. É que também é a melhor maneira que ninguém pode controlar, a não ser
os próprios donos do dinheiro, os próprios donos deste dinheiro, é que praticando qualquer atividade contra a própria humanidade, ninguém que tem controle de quem está financiando tais atividades, como temos vários hoje tipos de direita, extrema-direita, de movimentos identitários, de criar crise dentro de sociedade para dar o golpe e por aí vai. Todos esses tipos de atividades, esses dinheiros de paraísos fiscais saem exatamente de lá. É esse dinheiro miserável que está fazendo a desgraça do mundo todo, derrubando governos, financiando mercenários em vários países. É esse inferno que a gente tem que acabar. O problema do homem não é que ele tenha muito dinheiro. O maior problema é que o homem, por ter muito dinheiro, é que ele quer o mundo só para ele. Ele se julga um Deus e faz o que quer com o restante das pessoas. Tudo isto ratificadas por governos que são comprados por esse dinheiro sujo. Não esperemos que a revolução do mundo irá acontecer pelos intelectuais. Isso é um grande sonho, pois os intelectuais nunca fizeram nenhuma revolução no mundo, em nenhum país. Eles pensam, em sua maioria, juntos com a classe dominante. Só uma minoria é que se juntam ao povo para aderir a uma revolução social. A maioria dos intelectuais fica o tempo todo preso aos seus conhecimentos teóricos e delirantes e que não os colocam em prática. Ou então, agem como verdadeiros religiosos, que ficam o tempo todo só falando de Karl Marx, Engels ou outros pensadores e não põem em prática nada do que Marx, Engels ou outros pensadores queriam que o povo fizesse na prática. O que eles deixaram em seus escritos, todos esses pensadores de visão socialista. Em suma, os intelectuais, a maioria são a maioria, eles são que nem a direita. Vivem o tempo todo. A maioria dos intelectuais, eles são que nem poetas. Eles vivem o tempo todo no campo da abstração e não no da realidade. Os intelectuais estão sempre mais próximos das classes dominantes ou da direita do que propriamente do povo, e que muitas vezes os tratam com desprezo. Tratam o povo com desprezo. Exatamente o que a direita faz com o povo. Temos hoje 2 exemplos bem simples destas afirmações.
Porque na Alemanha ascendeu o nazismo, quando a mesma Alemanha era um dos países mais intelectualizados da Europa. E porque também Mussolini, na Itália. E porque agora, no Brasil, tantos intelectuais com mestrado e doutorado, são mais de 800 mil, com esses títulos de mestrado e doutorado, votaram a favor de Bolsonaro. Deixam que Bolsonaro e Mourão imponham os gestores que eles, Bolsonaro e Mourão, querem, e não os escolhidos em votação pelos alunos e professores da universidade. Os professores universitários. E por que os professores universitários, desde que Bolsonaro entrou, não se mobilizaram para nenhuma greve? Os mesmos têm medo de Bolsonaro. Estão ajudando a Bolsonaro a privatizarem as universidades e ainda assim impede que os alunos façam greve para defender as universidades. Por que isso? Qual é a resposta que esses intelectuais têm a dar para a sociedade? Se sentem burgueses? Estão distantes do povo e dos interesses da nação? Por que ainda tantos ditos intelectuais fazem parte do governo Bolsonaro? E agora até médico e o seu Conselho Federal de Medicina fizeram parte das mais de 620 mil mortes ocorridas com tratamentos com medicação erradas, mostrada em todas as mídias pela CPI da Covid do Senado. O chamado tratamento precoce com medicações que não eram indicadas. Para que serve? Para que servem à sociedade estes ditos intelectuais? Ou com a formação superior que trabalham para este governo Bolsonaro? É uma situação que todo cidadão tem que exigir e cobrar, já que a maioria desses intelectuais, mais de 95%, foram formados pelo serviço público, pela escola pública e pela universidade, pela escola e a escola do primeiro, segundo e terceiro grau, quarto ou quinto grau. Ou seja, são professores que se formaram o tempo todo com custo público, pelo serviço público. E não defende mais hoje o que é público. É isso que a sociedade tem que pensar. Eu quero encerrar aqui com 4 pensamentos para vocês. Primeiro pensamento, que eu falo o seguinte: a esperança é o grande disfarce da ilusão. A esperança é como uma mega-sena. Você leva anos apostando e dificilmente consegue acertar. Só a verdade e a ação são de fato revolucionárias. Ou nós esqueçamos as eras das ilusões, ou então seremos engolidos pelo momento presente, que é uma dura realidade que criará o inferno para todos. Tá bom? Era isso aí tudo que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço aí a todos aqueles
que me assistiram.